Poder da Mudança, um projeto para transformar a sua vida. Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada. Então, abri os olhos e uma dor enorme dilacerava meu coração. Eu não queria entender a dor, eu não queria entender mais nada, eu só queria morrer. Eu não queria levantar, eu não queria comer, eu não queria ser feliz, eu não queria nada. Meu único desejo era deixar de existir, sumir, desaparecer, deixar de ser. Eu sentia que minha energia vital se esvaía a cada momento. Teria me valido do suicídio se não me sentisse tão fraca física e emocionalmente. Meu corpo estava um trapo. A única energia que persistia em permanecer era de meus pensamentos, e estes eram muitos, inundando minha cabeça e me deixando ainda mais impotente. Naquele momento pensei em Deus. Me lembro de ter dito uma conversa muito desafiadora. Eu disse: Deus, se você realmente existe, então me dê uma prova disso me levando dessa vida. Eu não desejo mais existir. Este é meu único pedido. Eu quero morrer. E Deus não atendeu ao meu anseio. E assim começa a minha história. Fiquei ali mais de 1 hora deitada, pedindo para morrer e nada. Então era melhor levantar, ir trabalhar antes que descontassem minhas horas de trabalho, pois aquele dinheiro iria fazer falta para pagar as contas no final do mês. A vida era uma sucessão de acordar, trabalhar, pagar contas, reclamar e dormir. À base de remédios, logicamente. Sentia que algo havia se perdido, mas eu não sabia onde. Eu já não via mais significado em existir. Para mim, viver daquela maneira não fazia mais sentido. A vida tinha que ser muito mais do que aquilo que eu havia vivido. Já não sabia mais quem eu era, já não acreditava mais nem em Deus. Foi um longo caminho de autoconhecimento, muitos anos de estudo e pesquisa sobre comportamento humano. Uma jornada com a qual aprendi muita coisa que vou compartilhar neste livro. Vou contar a história de uma mulher que ousou pensar e viver fora da caixa, que teve que se reinventar, teve que reconhecer suas fraquezas e se livrar de ideias medíocres, pensamentos negativos, crenças e convicções limitantes e vencer a si mesma. Vou compartilhar todas as estratégias que ajudaram a mudar a minha vida para melhor. E eu espero que sejam tão eficientes para você como foram para mim e para muitas pessoas que já passaram pelos meus treinamentos. Você vai passar a ver o mundo sobre uma nova ótica e finalmente entender de forma consciente como criamos a realidade que vivemos. Convido-o a trilhar um caminho, percorrer uma jornada para o seu interior, repactuar sua história com a vida, fazer uma viagem de retorno à sua essência, alinhar-se com sua alma, reconectar-se com seus propósitos, firmar um compromisso com a felicidade e com seu processo evolutivo, ousar ser quem você verdadeiramente é. Eu desejo que este livro seja um instrumento de transformação poderoso em sua vida. Com amor, Euzinha, Andréia Frota. Contar aqui essa jornada me relembra os momentos de dor que eu senti na minha vida. Era realmente uma dor muito profunda quando eu deixei de acreditar em Deus. Quando eu pedia para que a minha vida mudasse, mas ela não mudava. E realmente, num período de depressão muito profunda pela qual eu passei, a única coisa que eu desejava era morrer. Então,
Sim, hoje eu realmente entendo as pessoas que passam por depressão, as pessoas que sofrem, as pessoas que deixaram de ter fé na vida, deixaram de sentir vontade de viver, deixaram de ter sonhos, deixaram de ter vontade de conquistar. E é muito importante que a gente se reconecte com a nossa essência e entenda a nossa existência, o que a gente está fazendo aqui, afinal de contas. Se afinal de contas Deus não me levou no momento onde eu mais busquei a morte, onde eu mais desejei a morte, porque afinal de contas Deus não me levou. Então eu acredito que ele tinha um propósito para mim, um propósito muito maior de repente, ajudar as pessoas que passam pelo que eu passei a se resgatar. Foi um momento de muita dor, de verdade. Eu me lembro de não ter vontade de nada. E agora eu vou falar um pouquinho sobre vontade. Então, antes de eu começar a nossa jornada, isso aqui é só uma pequena introdução para vocês. Eu vou, de repente, me conectar com vocês por essa questão, vontade. Eu me lembro de ter meditado durante 2 anos seguidos, tentando entender a origem da vontade. Eu sei que a vontade ela tem uma força criadora muito grande. Quando a gente tem vontade de algo, quando a gente tem desejo de algo, isso nos gera uma energia, uma energia vital, uma força que nos empodera a conquistar aquilo que a gente deseja. E eu estava completamente apática, sem vontade de nada. Então eu entendo pessoas que estão apáticas no momento, que não têm vontade de realizar as coisas. Eu sei que realmente é uma fase muito difícil. E lá estava eu meditando por 2 anos seguidos. Direto. Eu quero entender a origem da vontade, eu perguntava. Eu quero entender a origem da vontade, eu quero entender a origem dos nossos desejos, eu quero entender por que eu estou com ausência de desejos. O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu não tenho vontade de nada? Se eu não tenho vontade de nada, eu não faço nada. Eu não tenho uma força propulsora para me ajudar a fazer as coisas. Então, de repente, se você está sem vontade, vai aí a resposta que me veio em plena meditação. Foi como se a vontade se materializasse enorme na minha frente. Para quem medita, sabe que as coisas funcionam mais ou menos assim, né? Os nossos pensamentos se materializam, é uma coisa interessante. Foi como se a vontade se materializasse, assim, gigantesca na minha frente. E falasse, oi, então, você está aqui há 2 anos perguntando da vontade, o que é vontade, por que a vontade não surge na sua vida, por que você não tem desejo de nada? E eu tô aqui, né? Depois de 2 anos você insistente nessa pergunta, eu decidi me manifestar para você, a vontade falando comigo. E eu assim, né? Eu falei, nossa, finalmente a vontade vai responder. E ela disse, então, eu desisti de você. E eu me lembro daquele diálogo interno e de eu falar, como assim você desistiu de mim? E ela disse, sim, eu desisti de você. Eu não vou mais te dar nenhuma chance. Eu não vou mais aparecer na sua vida. Nunca mais você vai ter vontade de nada. E eu, como assim? O que está acontecendo? Por que é que eu nunca mais vou ter vontade de nada? E foi como se um filme tivesse passado pela minha vida. A vontade simplesmente retrocedeu. E eu voltei desde a minha mais tenra infância, muito pequena, com 3, 4 anos de idade, e ela se mostrando para mim, desde sempre. O que você tem vontade? Ah, eu tenho vontade de comer tal coisa. É até engraçado isso. Eu me lembro de pequena, muito pequena, eu estar com uma febre enorme e nada curava a minha febre. E minha mãe perguntou para mim, o que você tem? Você ficou com vontade de comer alguma coisa? E eu disse, sim, fiquei. Mas eu não dizia.
Eu negava as minhas vontades, eu neguei minhas vontades desde muito pequena. Minha mãe disse, o que você queria, filho? O que aconteceu? Por que essa febre não passa? E eu disse... Ela me perguntou, você ficou com vontade de comer algo? Eu disse, fiquei. A gente tinha ido à padaria e eu vi um rapaz comendo um sanduíche de mortadela. E eu fiquei com muita vontade de comer aquele sanduíche, mas eu neguei a vontade, porque a minha mãe tinha dito, não peça nada. E então eu disse, não vou pedir. E eu neguei essa vontade naquele exato momento. Gente, quanto custa 50 gramas de mortadela para um sanduíche? Nada, né? Mas eu neguei a minha vontade de medo de pedir para minha mãe aquilo. E neguei essa vontade e aí ela passou um pouquinho mais, eu já não tinha mais 4 anos, eu tinha 7 anos e ela, a vontade se materializava assim para mim. Você tá com vontade de quê? E eu dizia, eu tô com vontade de conversar com aquelas crianças, de confraternizar com as outras crianças. Mas eu não confraternizei. Eu me punha no meu mundinho e ficava quietinha. Eu não queria conversar com as outras crianças porque eu me sentia menor que elas. Imagina uma criança de 7 anos se sentia menor, se sentia diminuída que as outras crianças, porque as outras crianças de repente tinham um sapatinho mais bonito, tinham uma coisinha, uma roupinha mais bonitinha para ir para a escola e eu não tinha, então eu me sentia menor e eu não ia confraternizar com aquelas crianças, então eu negava a minha vontade. E as coisas foram evoluindo, a vontade foi se mostrando para mim em pequenas coisas que eu neguei a vida inteirinha. A vida inteirinha a vontade se manifestava e eu dizia, não, isso não. Foram coisas tão pequenas que foram se juntando ao longo de uma vida que terminou ao fazer a faculdade. Eu tinha uma vontade enorme de fazer faculdade de psicologia. E eu neguei essa vontade, disse, não vou fazer faculdade de psicologia, eu vou fazer faculdade de direito. E na verdade eu fui fazer a faculdade de direito por uma razão muito, hoje para mim, muito clara. Fui fazer faculdade de direito porque, em razão da minha inferioridade gigante que eu colecionei ao longo de uma vida por negar a minha vontade, eu precisava de uma faculdade onde eu tivesse um título de doutora, onde de repente eu conseguisse me colocar de uma forma maior perante as pessoas. Então eu fui fazer faculdade de direito para me sentir melhor, para ter um título. E eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui a um tribunal e estava na secretaria da vara, os atendentes falaram, pois não, doutora, aquilo me satisfez o meu ego de alguma forma. Mas no fundo eu neguei a minha vontade de fazer faculdade de psicologia, fui fazer faculdade de direito. Eu neguei minha vontade de me relacionar com algumas pessoas e fui me relacionar com outras que a minha vontade dizia não, mas que por alguma razão a minha mente me sabotava. Então foram muitos anos negando a minha vontade. Negando a minha vontade em situações mais loucas, como por exemplo, vontade de ter um determinado carro e eu dizia para mim, não, este carro não é para você, você não pode ter esse carro, você vai ter que ter um outro carro. Aí eu ia lá, comprava um carro com uma qualidade muito inferior. Situações muito malucas que aqui no decorrer dessa jornada eu vou demonstrar para vocês que eu fui entendendo, fui me conhecendo e fui entendendo por que eu me sabotava tanto e neguei a minha vontade durante tantos anos. Então eu questiono para você, como é que você está com a sua vontade? Você está atendendo aos seus desejos? Você está buscando aquilo que você quer para a sua vida? Você está fazendo a faculdade que você deseja ou você está fazendo uma outra faculdade para poder, de repente, atender ao desejo dos seus pais? Você está se casando com uma pessoa porque você deseja ou você está se casando com uma determinada pessoa para poder satisfazer a vontade de seus pais? Ou avós,
ou seja, quem for professor da escola. Então, assim, como está você com as suas vontades? Você está atendendo às suas vontades? A depressão, a tristeza, a falta de vontade de viver, ela vai surgindo porque, às vezes, ao decorrer da vida, a gente simplesmente deixa de atender às nossas vontades, deixa de satisfazer as nossas vontades. E é muito importante que a gente satisfaça as nossas vontades, que a gente busque aquilo que nos dá satisfação, porque se a gente não vai em busca disso, ninguém vai pra gente, entendeu? Ninguém vai poder ir no nosso lugar. E eu sei que a vontade me dando aqueles... É como se ela estivesse me estapeando, me dando vários tapas na cara. Eu não estou na sua vida porque simplesmente você não faz nada que você deseja. Eu falava, meu Deus, e agora? Eu falava pra ela, eu falava, por favor, me dá uma segunda chance, me deixa, volta pra minha vida, por favor. Eu meditando e conversando com a vontade, eu dizia pra ela, por favor, volta pra minha vida. Eu preciso de você. Sem você, a minha vida não faz o menor sentido. Era o meu diálogo interno com a vontade. A vontade falava, não vou voltar. Não vou voltar para sua vida porque você vai simplesmente desistir de tudo que você sonhar novamente. E eu disse, não, por favor, me dê uma segunda chance. E eu lembro que a vontade, então, começou a conversar comigo, me disse, eu vou te dar uma segunda chance, sim, mas se você se negar a atender meus pedidos, eu vou simplesmente desaparecer da sua vida novamente. E eu falei, não, eu me comprometo a fazer aquilo que eu quero daqui para frente. Eu conversando com a minha vontade, né, no meu diálogo interno em meditação. Então, a pergunta que eu deixo hoje aqui para vocês é: como está a sua vontade? Você está realizando as suas vontades? Você está realizando os seus desejos? Você está sonhando? Né? Você está com vontade de viver, com vontade de realizar? Ou simplesmente está apático e sem vontade de nada? Será que durante alguns anos você simplesmente não ignorou suas vontades, assim como eu? Será que não está na hora de repente, você restaurar a vontade de fazer as coisas, a vontade de viver? Fica essa pergunta aqui para hoje.
Poder da Mudança, um projeto para transformar a sua vida. Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada. Então, abri os olhos e uma dor enorme dilacerava meu coração. Eu não queria entender a dor, eu não queria entender mais nada, eu só queria morrer. Eu não queria levantar, eu não queria comer, eu não queria ser feliz, eu não queria nada. Meu único desejo era deixar de existir, sumir, desaparecer, deixar de ser. Eu sentia que minha energia vital se esvaía a cada momento. Teria me valido do suicídio se não me sentisse tão fraca física e emocionalmente. Meu corpo estava um trapo. A única energia que persistia em permanecer era de meus pensamentos, e estes eram muitos, inundando minha cabeça e me deixando ainda mais impotente. Naquele momento pensei em Deus. Me lembro de ter dito uma conversa muito desafiadora. Eu disse: Deus, se você realmente existe, então me dê uma prova disso me levando dessa vida. Eu não desejo mais existir. Este é meu único pedido. Eu quero morrer. E Deus não atendeu ao meu anseio. E assim começa a minha história. Fiquei ali mais de 1 hora deitada, pedindo para morrer e nada. Então era melhor levantar, ir trabalhar antes que descontassem minhas horas de trabalho, pois aquele dinheiro iria fazer falta para pagar as contas no final do mês. A vida era uma sucessão de acordar, trabalhar, pagar contas, reclamar e dormir. À base de remédios, logicamente. Sentia que algo havia se perdido, mas eu não sabia onde. Eu já não via mais significado em existir. Para mim, viver daquela maneira não fazia mais sentido. A vida tinha que ser muito mais do que aquilo que eu havia vivido. Já não sabia mais quem eu era, já não acreditava mais nem em Deus. Foi um longo caminho de autoconhecimento, muitos anos de estudo e pesquisa sobre comportamento humano. Uma jornada com a qual aprendi muita coisa que vou compartilhar neste livro. Vou contar a história de uma mulher que ousou pensar e viver fora da caixa, que teve que se reinventar, teve que reconhecer suas fraquezas e se livrar de ideias medíocres, pensamentos negativos, crenças e convicções limitantes e vencer a si mesma. Vou compartilhar todas as estratégias que ajudaram a mudar a minha vida para melhor. E eu espero que sejam tão eficientes para você como foram para mim e para muitas pessoas que já passaram pelos meus treinamentos. Você vai passar a ver o mundo sobre uma nova ótica e finalmente entender de forma consciente como criamos a realidade que vivemos. Convido-o a trilhar um caminho, percorrer uma jornada para o seu interior, repactuar sua história com a vida, fazer uma viagem de retorno à sua essência, alinhar-se com sua alma, reconectar-se com seus propósitos, firmar um compromisso com a felicidade e com seu processo evolutivo, ousar ser quem você verdadeiramente é. Eu desejo que este livro seja um instrumento de transformação poderoso em sua vida. Com amor, Euzinha, Andréia Frota. Contar aqui essa jornada me relembra os momentos de dor que eu senti na minha vida. Era realmente uma dor muito profunda quando eu deixei de acreditar em Deus. Quando eu pedia para que a minha vida mudasse, mas ela não mudava. E realmente, num período de depressão muito profunda pela qual eu passei, a única coisa que eu desejava era morrer. Então,
Assim, hoje eu realmente entendo as pessoas que passam por depressão, as pessoas que sofrem, as pessoas que deixaram de ter fé na vida, deixaram de sentir vontade de viver, deixaram de ter sonhos, deixaram de ter vontade de conquistar. E é muito importante que a gente se reconecte com a nossa essência e entenda a nossa existência, o que a gente está fazendo aqui, afinal de contas. Se afinal de contas Deus não me levou no momento onde eu mais busquei a morte, onde eu mais desejei a morte, porque afinal de contas Deus não me levou. Então eu acredito que ele tinha um propósito para mim, um propósito muito maior de repente, ajudar as pessoas que passam pelo que eu passei a se resgatar. Foi um momento de muita dor, de verdade. Eu me lembro de não ter vontade de nada. E agora eu vou falar um pouquinho sobre vontade. Então, antes de eu começar a nossa jornada, isso aqui é só uma pequena introdução para vocês. Eu vou, de repente, me conectar com vocês por essa questão, vontade. Eu me lembro de ter meditado durante 2 anos seguidos, tentando entender a origem da vontade. Eu sei que a vontade ela tem uma força criadora muito grande. Quando a gente tem vontade de algo, quando a gente tem desejo de algo, isso nos gera uma energia, uma energia vital, uma força que nos empodera a conquistar aquilo que a gente deseja. E eu estava completamente apática, sem vontade de nada. Então eu entendo pessoas que estão apáticas no momento, que não têm vontade de realizar as coisas. Eu sei que realmente é uma fase muito difícil. E lá estava eu meditando por 2 anos seguidos. Direto. Eu quero entender a origem da vontade, eu perguntava. Eu quero entender a origem da vontade, eu quero entender a origem dos nossos desejos, eu quero entender por que eu estou com ausência de desejos. O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu não tenho vontade de nada? Se eu não tenho vontade de nada, eu não faço nada. Eu não tenho uma força propulsora para me ajudar a fazer as coisas. Então, de repente, se você está sem vontade, vai aí a resposta que me veio em plena meditação. Foi como se a vontade se materializasse enorme na minha frente. Para quem medita, sabe que as coisas funcionam mais ou menos assim, né? Os nossos pensamentos se materializam, é uma coisa interessante. Foi como se a vontade se materializasse, assim, gigantesca na minha frente. E falasse, oi, então, você está aqui há 2 anos perguntando da vontade, o que é vontade, por que a vontade não surge na sua vida, por que você não tem desejo de nada? E eu tô aqui, né? Depois de 2 anos você insistente nessa pergunta, eu decidi me manifestar para você. A vontade falando comigo. E eu assim, né? Eu falei, nossa, finalmente a vontade vai responder. E ela disse, então, eu desisti de você. E eu me lembro daquele diálogo interno e de eu falar, como assim você desistiu de mim? E ela disse, sim, eu desisti de você. Eu não vou mais te dar nenhuma chance. Eu não vou mais aparecer na sua vida. Nunca mais você vai ter vontade de nada. E eu, como assim? O que está acontecendo? Por que é que eu nunca mais vou ter vontade de nada? E foi como se um filme tivesse passado pela minha vida. A vontade simplesmente retrocedeu. E eu voltei desde a minha mais tenra infância, muito pequena, com 3, 4 anos de idade, e ela se mostrando para mim, desde sempre. O que você tem vontade? Ah, eu tenho vontade de comer tal coisa. É até engraçado isso. Eu me lembro de pequena, muito pequena, eu estar com uma febre enorme e nada curava a minha febre. E minha mãe perguntou para mim, o que você tem? Você ficou com vontade de comer alguma coisa? E eu disse, sim, fiquei. Mas eu não dizia.
Eu negava as minhas vontades, eu neguei minhas vontades desde muito pequena. Minha mãe disse, o que você queria, filho? O que aconteceu? Por que essa febre não passa? E eu disse... Ela me perguntou, você ficou com vontade de comer algo? Eu disse, fiquei. A gente tinha ido à padaria e eu vi um rapaz comendo um sanduíche de mortadela. E eu fiquei com muita vontade de comer aquele sanduíche, mas eu neguei a vontade, porque a minha mãe tinha dito, não peça nada. E então eu disse, não vou pedir. E eu neguei essa vontade naquele exato momento. Gente, quanto custa 50 gramas de mortadela para um sanduíche? Nada, né? Mas eu neguei a minha vontade de medo de pedir para minha mãe aquilo. E neguei essa vontade e aí ela passou um pouquinho mais, eu já não tinha mais 4 anos, eu tinha 7 anos e ela, a vontade se materializava assim para mim. Você tá com vontade de quê? E eu dizia, eu tô com vontade de conversar com aquelas crianças, de confraternizar com as outras crianças. Mas eu não confraternizei. Eu me punha no meu mundinho e ficava quietinha. Eu não queria conversar com as outras crianças porque eu me sentia menor que elas. Imagina uma criança de 7 anos se sentia menor, se sentia diminuída que as outras crianças, porque as outras crianças de repente tinham um sapatinho mais bonito, tinham uma coisinha, uma roupinha mais bonitinha para ir para a escola e eu não tinha, então eu me sentia menor e eu não ia confraternizar com aquelas crianças, então eu negava a minha vontade. E as coisas foram evoluindo, a vontade foi se mostrando para mim em pequenas coisas que eu neguei a vida inteirinha. A vida inteirinha a vontade se manifestava e eu dizia, não, isso não. Foram coisas tão pequenas que foram se juntando ao longo de uma vida que terminou ao fazer a faculdade. Eu tinha uma vontade enorme de fazer faculdade de psicologia. E eu neguei essa vontade, disse, não vou fazer faculdade de psicologia, eu vou fazer faculdade de direito. E na verdade eu fui fazer a faculdade de direito por uma razão muito, hoje para mim, muito clara. Fui fazer faculdade de direito porque, em razão da minha inferioridade gigante que eu colecionei ao longo de uma vida por negar a minha vontade, eu precisava de uma faculdade onde eu tivesse um título de doutora, onde de repente eu conseguisse me colocar de uma forma maior perante as pessoas. Então eu fui fazer faculdade de direito para me sentir melhor, para ter um título. E eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui a um tribunal e estava na secretaria da vara, os atendentes falaram, pois não, doutora, aquilo me satisfez o meu ego de alguma forma. Mas no fundo eu neguei a minha vontade de fazer faculdade de psicologia, foi fazer faculdade de direito. Eu neguei minha vontade de me relacionar com algumas pessoas e fui me relacionar com outras que a minha vontade dizia não, mas que por alguma razão a minha mente me sabotava. Então foram muitos anos negando a minha vontade. Negando a minha vontade em situações mais loucas, como por exemplo, vontade de ter um determinado carro e eu dizia para mim, não, este carro não é para você, você não pode ter esse carro, você vai ter que ter um outro carro. Aí eu ia lá, comprava um carro com uma qualidade muito inferior. Situações muito malucas que aqui no decorrer dessa jornada eu vou demonstrar para vocês que eu fui entendendo, fui me conhecendo e fui entendendo por que eu me sabotava tanto e neguei a minha vontade durante tantos anos. Então, eu questiono para você, como é que você está com a sua vontade? Você está atendendo aos seus desejos? Você está buscando aquilo que você quer para sua vida? Você está fazendo a faculdade que você deseja ou você está fazendo uma outra faculdade para poder, de repente, atender ao desejo dos seus pais? Você está se casando com uma pessoa porque você deseja ou você está se casando com uma determinada pessoa para poder satisfazer a vontade de seus pais? Ou avós,
ou seja, quem for, professor da escola. Então, assim, como está você com as suas vontades? Você está atendendo às suas vontades? A depressão, a tristeza, a falta de vontade de viver, ela vai surgindo porque, às vezes, ao decorrer da vida, a gente simplesmente deixa de atender às nossas vontades, deixa de satisfazer as nossas vontades. E é muito importante que a gente satisfaça as nossas vontades, que a gente busque aquilo que nos dá satisfação, porque se a gente não vai em busca disso, ninguém vai pra gente, entendeu? Ninguém vai poder ir no nosso lugar. E eu sei que a vontade me dando aqueles... É como se ela estivesse me estapeando, dando vários tapas na cara. Eu não estou na sua vida porque simplesmente você não faz nada que você deseja. Eu falava, meu Deus, e agora? Eu falava pra ela, eu falava, por favor, me dá uma segunda chance, me deixa, volta pra minha vida, por favor. Eu meditando e conversando com a vontade, eu dizia pra ela, por favor, volta pra minha vida. Eu preciso de você. Sem você, a minha vida não faz o menor sentido. Era o meu diálogo interno com a vontade. A vontade falava, não vou voltar. Não vou voltar para sua vida porque você vai simplesmente desistir de tudo que você sonhar novamente. E eu disse, não, por favor, me dê uma segunda chance. E eu lembro que a vontade, então, começou a conversar comigo, me disse, eu vou te dar uma segunda chance, sim, mas se você se negar a atender meus pedidos, eu vou simplesmente desaparecer da sua vida novamente. E eu falei, não, eu me comprometo a fazer aquilo que eu quero daqui para frente. Eu conversando com a minha vontade, né? No meu diálogo interno em meditação. Então, a pergunta que eu deixo hoje aqui para vocês é: como está a sua vontade? Você está realizando as suas vontades? Você está realizando os seus desejos? Você está sonhando? Né? Você está com vontade de viver, com vontade de realizar? Ou simplesmente está apático e sem vontade de nada? Será que durante alguns anos você simplesmente não ignorou suas vontades, assim como eu? Será que não está na hora de repente, você restaurar a vontade de fazer as coisas, a vontade de viver? Fica essa pergunta aqui para hoje.